Hebreus, capítulo de número 6, do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Amém? É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à desonra pública. Versículo de número 5. Experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir. Ainda no versículo 4. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração é para que, assim como cai uma semente em boa terra, igual o Senhor ensinou no Sermão da Montanha, a tua palavra possa alcançar o nosso coração nessa noite de quinta-feira. Nós saímos de nossas casas com a expectativa, com o objetivo de servir e adorar ao Senhor nessa noite. E a minha oração é para que isso possa se cumprir, que a nossa adoração chegue até o Senhor, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Algumas pessoas consideram esse texto um pouco polêmico, porque o texto ele é passível de alguns pensamentos e interpretações, e é sempre importante a gente olhar para a Bíblia e chegar a uma compreensão mais literal possível, claro, né? A primeira interpretação, e posteriormente também a uma aplicação do texto sobre a nossa jornada e a nossa caminhada cristã. Né? A interpretação da Bíblia ela precisa ser algo feito com muita cautela. A igreja, ao longo dos séculos passados, se preocupou muito. A igreja sempre foi muito cautelosa com interpretações bíblicas, principalmente dentro do cristianismo, lá nos primeiros séculos. A igreja não tomava decisões sozinhas. Né? Não chegou um homem e colocou as regras que ele queria e a igreja passou a acontecer, não. Inúmeros concílios, e desde Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, todas as vezes que a igreja precisava definir uma questão doutrinária, a igreja reunia um concílio. Quem participava desse concílio para chegar a uma conclusão doutrinária? As pessoas mais estudiosas, entre aspas, os mais capacitados, com reforço, né? Principalmente em Atos 6 a gente vê isso. Os que eram cheios do Espírito Santo de Deus, essas pessoas se reuniam nos concílios da igreja e chegavam a uma conclusão doutrinária, certo? Eu acho isso muito interessante a gente pensar a respeito, porque hoje em dia, quando alguém vai pensar alguma questão doutrinária a respeito da igreja, na maioria das vezes ele cria um pensamento sozinho. Eu acho que a igreja tem que ser assim. Eu acho que a igreja tem que acreditar dessa forma. Né? Há uns dias atrás aqui, falando sobre instituição e mencionando isso, a gente pensa mesmo nesse aspecto. Às vezes a pessoa que caminha sozinha, fora da instituição chamada cristianismo, ele acorda de manhã e fala assim, nós vamos acreditar na Bíblia desse jeito. Você abre a página da igreja, está escrito, nós acreditamos dessa forma, dessa forma, dessa forma, e toda a sabedoria para acreditar daquela forma veio de uma única pessoa, falível, né? Contrariando princípios
interpretativos a respeito da palavra de Deus. Desde Atos 15, mesmo quando eram só os apóstolos, quando a igreja ainda não tinha uma grande liderança e uma instituição formada, eles tinham esse cuidado em sentar um grupo de pessoas preparadas para construir uma questão doutrinária. Então, às vezes, assim, quem sou eu para chegar aqui e falar assim, a Atos vai acreditar desse jeito? Se eu me colocasse nessa condição, eu estaria sendo superior ao colégio apostólico da igreja do primeiro século, né? Inclusive, quando se faz parte de uma denominação, como Assembleia de Deus, né, Convenção Batista e outras sérias instituições que existem por aí, quando vai se tomar alguma decisão doutrinária, o que essa igreja faz? Ela chama os seus principais, né, os seus presbíteros, os seus presidentes, e discutem a respeito do assunto até chegar numa posição doutrinária. Esse texto aqui, ele traz para nós uma importante posição doutrinária sobre aquelas pessoas que se afastam, né, do Evangelho. Em alguns períodos da igreja, esse texto foi considerado muito polêmico. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ter alguns discernimentos a respeito desse texto. Eu não quero que você engula a minha fala, né, goela abaixo, como se dizem por aí. Porém, é o seguinte, tem coisa nesse texto que não dá para fugir dele. É a primeira ação que eu olho para esse texto aqui, é porque às vezes a pessoa pensa assim, mas na experiência pessoal fulano de tal desviou e voltou. Mas o texto está falando que é impossível. Eu não tenho para onde correr. Se o texto está falando que é impossível, isso quer dizer então que é impossível. Aí por quê? Por que o texto se tornou polêmico? Porque para justificar a pessoa que se desviou e voltou para o Evangelho, nós vamos ter que olhar para ela e falar assim, na verdade ela não se converteu, que é a interpretação do texto. Esse texto me ensina que se alguém desvia do Evangelho, abandona os caminhos do Senhor, na versão da King James usa a palavra apostasia, larga a fé, e um dia voltou, a única justificativa é porque na primeira experiência ele nunca conheceu de verdade. Isso é um ponto desse texto. Não tem como a gente fugir desse aspecto do texto, né? Desse ponto principal do texto aí. E, em segundo lugar, o texto ensina o seguinte, que aquele que bebe da água do Espírito, que prova da palavra de Deus, que experimenta da graça, jamais se apostatará, jamais se esfriará na sua fé, né? A Bíblia não menciona muitas coisas como impossíveis. Eu vou tentar citar aqui e te dou liberdade para que, se você lembrar de mais alguma, você complemente aí a minha fala, né? A Bíblia fala que é impossível servir a dois senhores, né? Vamos pegar aí coisas impossíveis para a Bíblia. A Bíblia fala que algumas coisas são impossíveis, certo? Jesus falou, é impossível servir a dois senhores. Ele usou a palavra, é impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6, 14:6, 11:6, confundi aqui agora, vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia vai dizer que é impossível servir a dois senhores. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer que é impossível aquele que uma vez foi iluminado, provou o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra e os poderes da era do porvir, depois caíram e sejam outra vez renovados. Então, ou seja, pouquíssimas coisas a Bíblia menciona que é impossível. E entre as pouquíssimas coisas que a Bíblia menciona que é impossível, nós temos aqui aqueles que beberam da promessa de Deus, né? É impossível que ele se arrependa novamente. Existe doutrinariamente uma colher de chá para esse texto, né? Qual que é a colher de chá para esse texto? A colher de chá para esse texto é a seguinte, que quando a pessoa se desvia e volta para o Evangelho, esse arrependimento seria o primeiro arrependimento lá atrás, de quando ele se converteu. Essa é a colher de chá.
né, que alguns pastores chegaram à conclusão doutrinariamente a respeito do assunto. Ou seja, você converteu, aceitou Jesus lá em 1900 e bolinha, aí você desviou. Na hora que você voltou, você não precisa do mesmo arrependimento que você arrependeu lá em 1900 e bolinha. Esse arrependimento agora ele é um arrependimento menor. Se é que existe arrependimento menor, ele é um arrependimento diferente, não é? Você não precisou mais converter como você converteu lá no passado. Por isso que você não precisa batizar de novo. Porque senão a pessoa que se desviasse, se ela fosse experimentar o mesmo arrependimento, é a colher de chá. Ela deveria se batizar novamente, voltar para o Senhor novamente. Então, a colher de chá é olhar para esse texto aqui como o primeiro arrependimento que nós tivemos na experiência de salvação. O texto aqui está mencionando que a experiência de salvação, ela é uma só, ela é única, não é? Ela só aconteceu uma vez, né? Então ela é única. Esse texto aqui, então, está fazendo uma menção à experiência de salvação. Ou seja, quando eu retorno para o Senhor, eu não estou tendo uma experiência de salvação, eu estou tendo uma experiência de reencontro. Essa aqui é o que eu chamo de interpretação colher de chá, que alguns pregadores, alguns estudiosos aí deram para o texto. Pois bem, eu quis te dar essa explicação para o texto aí não ficar solto dentro da mensagem que eu quero trazer aqui para você nessa noite. Embora eu te passei um conhecimento teórico, teológico, explicativo dentro do texto, eu gostaria de olhar para a experiência espiritual mencionada dentro desse texto, certo? Eu olhei para você até agora para esse texto, olhei com você para esse texto até agora, com a ótica analítica, pegando a situação mencionada pelo texto daqueles que se desviam, daquilo que é impossível, certo? Agora eu gostaria de pegar com você a experiência espiritual mencionada em Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Vamos olhar para esse texto agora pela ótica boa. Qual que é a ótica boa? Pense no antônimo. Vamos usar o antônimo da interpretação de texto para olhar para esse versículo aqui, certo? Se é impossível quem experimentou da graça se afasta, retorna, eu vou entender então que essa experiência, a experiência do porvir, do bebê da graça, do poder de Deus, se eu passar por essa experiência, eu jamais abandonarei. Isso quer dizer que é a experiência que eu preciso. Qual é a experiência que eu preciso para permanecer de pé? Qual é a experiência que eu preciso para continuar a minha caminhada? Visto que essa nossa caminhada não é uma caminhada fácil, visto que a nossa jornada ela é de muitos desafios, nós não vivemos um evangelho que apresenta para nós caminhos de facilidades. Muito pelo contrário, todo cristão no momento que ele se converte, ele precisa entender que essa via, ela é dolorosa, é um calvário. Da mesma forma que nós entendemos caminhada cristã e vida cristã como deserto, da mesma forma que nós entendemos que caminhada cristã e vida cristã é o barquinho em alto mar, foi a primeira comparação do cristianismo. O primeiro símbolo que o cristão usou no primeiro século com os apóstolos foi um barquinho. Antes do peixe, se identificava cristão com o barco. O peixe veio depois. Eu sabia de cor aqui para saber te explicar, mas não vou lembrar não. A palavra peixe, ela é um tetragrama. E se você pegar em hebraico, o tetragrama peixe é uma confissão de fé, que significa, creio que Jesus é o Filho de Deus Pai. Por isso que virou peixe. Porque se você pegasse a primeira letra dessa frase, fazia-se um peixinho.
Aí mudou o símbolo do cristianismo, do barquinho para o peixinho. Só que o primeiro símbolo utilizado por cristãos foi um barco. Por quê? Porque eles entenderam que a jornada cristã e que a caminhada cristã era como um barco em alto mar. Ou uma hora estaria na bonança, tranquilo, outra hora estariam fortes ventos, grandes ondas, né? Uma hora você estaria em mar aberto, outra hora você teria algumas dificuldades. Assim como nós entendemos que a nossa caminhada cristã e a nossa jornada cristã é um barquinho em alto mar, nós também entendemos que a nossa caminhada cristã é o Calvário percorrido por Jesus. Do momento que ele é preso até o momento que ele chega no Gólgota. É uma tipificação da nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã terá mais momentos bons do que momentos desafiadores. Eu posso garantir isso aí para você. Mas eu não posso esquecer que essa caminhada também é um calvário. Uma hora vão te bater, outra hora vão te perseguir. Num pedaço do caminho alguém vai te ajudar a carregar essa cruz aí, né? Noutra hora vão te pregar na cruz, vão te crucificar, vão te aclamar, dizer que você é o rei dos judeus, né? Nós seguiremos o mesmo caminho. A nossa caminhada cristã ela não é fácil. Enganoso é o evangelho que promete para nós que nós vamos caminhar só de glória em glória e de vitória em vitória. Enganoso é o evangelho que vai ensinar para nós que todo dia Deus tem uma bênção para você. Ele vai ter muitas, mais bênçãos do que provações. Mas em alguns momentos nós seremos testados. Nós estamos aqui para ser provados e aprovados, diz o apóstolo Paulo. Para dar para Deus a certeza da nossa decisão. Porque o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é lá com Ele. Nós fomos criados para lá, não para aqui. Você não foi criado para a terra, você foi criado para o céu. É lá que tem que estar o seu coração, é lá que tem que estar o seu tesouro, você foi criado para lá. Você está aqui para ser testado, provado e aprovado. O que vai assinar o documento que você passou no teste, a sua nota final é aqui nessa terra. Então não adianta pensar que serão só portas abertas. Uma hora a porta vai fechar. Aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: pastor, como permanecer de pé nesse calvário? Como permanecer lutando nessa terrível guerra, nessa grande batalha? Como que nós vencemos os nossos desafios, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos? Fala para mim que você acorda bem todo dia. Todo dia você acorda feliz, todo dia você é mil maravilhas, todo dia você é só sorriso. Não, irmãos, coisas dão errado, nós estressamos, psicologicamente às vezes não estamos bem, psicossomaticamente falando sofremos, enfrentamos angústias, lutos, dores, enfermidades, portas fechadas. Como lidar, pastor, com toda essa situação? Como lidar com os desafios que são propostos a nós nessa jornada cristã que nós vivemos? Há uma resposta para essas perguntas, e a resposta é: termos de Deus a experiência que nos faça manter de pé e experimentar a sua glória. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa fé e aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós tanto queremos no nosso coração não se torne algo puramente analítico. Porque nós vamos nos tornando profissionais da fé e vamos começando a engessar a nossa religião, e ao invés de nos conectarmos com Deus, ao invés de nos interagirmos com o Senhor, ao invés de relacionar com Deus, nós vamos criando barreiras para que isso aconteça. E quando nós acordamos, nós não conseguimos mais beber da água, da graça, do poder, da era do porvir,
mencionado nesse texto. Nós vamos criando cascas sobre a nossa espiritualidade, vamos criando barreiras entre nós e Deus, vamos colocando verdadeiras pedras, construindo paredes, vamos colocando critérios para o nosso Deus. Isso, quando nós não nos tornamos meros espectadores do Evangelho. Para mim, a pior condição do cristão é quando ele se torna um mero espectador. Nós não podemos sentar na cadeira de ser um espectador do Evangelho. O que é um espectador do Evangelho? É semelhante à entrega do Oscar. Aconteceu mês passado, né? Um filme brasileiro que defende o movimento de esquerda. Eu assisti o filme há poucos dias. Foi o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar. Eu gosto de cinema nacional, sempre gostei. Tirando os excessos pornográficos, né? Principalmente os filmes que não têm pornografia, que não levam para esse lado do carnaval, para vender o Brasil no cinema lá fora, eu gosto de filmes. Para mim, na minha opinião, Central do Brasil era muito melhor do que A Vida é Bela, italiano lá que ganhou no lugar. Central do Brasil merecia o Oscar, lá em 1900 e alguma coisa. Eu, por incrível que pareça, para algumas coisas eu sou emotivo. Eu chorei quando a Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar. E fiquei feliz que agora ela ganhou, né? Oh, bacana. Embora o filme defenda uma ideologia complicada, achei bacana. Oh, a Fernanda Montenegro ganhou o Oscar agora, né? A filha dela e tal, dedicou o Oscar a ela lá. Embora também, né? Recomendado aí pela Márcia, eu assisti Oficina do Diabo, e não só por causa do cristianismo, até porque o filme é católico. Para mim o filme é melhor do que o Central do Brasil. Se pudesse concorrer ao Oscar, eu daria o Oscar para Oficina do Diabo. Se você tiver oportunidade, assista. Muito bom, você vai entender como que o diabo trabalha na vida de uma pessoa até destruí-la. E a leitura ficou muito bem feita. Quando vai se dar o Oscar, como que faz? Eles separam lá um grupo de pessoas, de espectadores, para assistir o filme, analisar o filme, julgar o filme e premiar o filme. Só essa música aí ficou boa, vou dar nota 10. Ó, aquela cena, aquele efeito especial ficou bom, vou dar nota 10. Ó, aquele ator trabalhou bem, vou dar nota 10. Isso é um espectador. Você faz isso na sua casa, quando você vai assistir um filme. Não, igual eu falei aqui agora, eu assisti um filme, gostei. Você assiste o filme, a série, você julga. Não, né, isso aconteceu, há pouco tempo eu assisti Manifest, e aí 5 temporadas, não lembro se é 4 ou 5 temporadas, aí o negócio termina do mesmo jeito que começou. Eu fiquei achei sem graça, nossa, que final mais sem graça, acabou do mesmo jeito. nem era nem para ter começado, né? Para acabar desse jeito, precisava nem ter começado. Você se coloca na posição de espectador, você analisa, julga, premeia, critica, não é assim? Nós estamos fazendo isso com a nossa fé. Nós estamos fazendo isso com o Evangelho. Você senta, analisa, o pastor pregou bem, pregou mal, o louvor cantou bem, cantou mal, o irmão me cumprimentou, o irmão não me cumprimentou, teve isso, não teve aquilo, foi bom, foi ruim. Você trata o Evangelho como se fosse o filme que você assistiu. Não gostei do filme, vou assistir outro. Nós estamos fazendo isso com o Evangelho, é terrível. Quando um cristão senta na cadeira de espectador e para de provar da graça, do amor, da era do porvir e se torna meramente um crítico. É terrível. É terrível. Existe um grupo religioso na cidade que treinou pessoas muito bem assim. Todos os irmãos desse grupo religioso são críticos do Evangelho. Quando chegam na igreja, fica assim, precisa disso, precisa daquilo, lá é assim, lá fazia assado. E às vezes nós esquecemos de que nós não podemos sentar na cadeira do espectador. Abre um parêntese. Não que nós não possamos fazer, não que nós não possamos melhorar, não que ideias não possam surgir, pelo contrário, precisamos delas. A crítica ela faz bem, se conseguirmos nos posicionar com a crítica que recebemos, isso nos levará mais avante. Não é esse o problema.
Sabe, não é o problema, não é o falar, não é porque o pastor não quer ouvir uma ideia ou ser contrariado, não é isso. É porque a pessoa que senta na cadeira do espectador, ele não consegue beber da água que está sendo derramada dentro desse culto. Ele consegue apenas analisar. Ele consegue apenas olhar para o outro programa de televisão, para a outra igreja, para o outro pastor, e querer, olha, é assim, é assado, e esquece que quando nós saímos de nossa casa e viemos aqui para este lugar, meu irmão, nós viemos aqui, precisamos estar aqui na busca constante por uma nova experiência real e verdadeira com o nosso Deus. Saia da cadeira do espectador e vem desfrutar da era do porvir que Deus tem para você. Vem desfrutar. Nós não podemos ser espectadores. O texto que nós lemos a partir do versículo de número 4, tirando a questão da impossibilidade, que eu já te expliquei, do que pode acontecer ou não doutrinariamente, olha a experiência mencionada pelo autor da carta aos Hebreus, que aqueles que uma vez, primeiro, foram iluminados. Pastor, como permanecer de pé diante do calvário da caminhada cristã que nós estamos nela, passando por essas experiências? O autor da carta aos Hebreus vai mencionar pontos importantes dessa experiência que nos mantém de pé e não nos deixa afastar do evangelho da graça. Eu entendo que é isso que nós precisamos. Amém? Quem aqui quer desviar? Quem quer desviar? Não, quero desviar. Não. Se você conheceu Jesus, você não quer desviar. Você queria ter conhecido antes. Você falou assim, Senhor, por que o Senhor não me achou mais cedo? Né? Por que o Senhor não mudou minha vida antes? Ah, se eu estivesse no Evangelho há mais tempo. Nenhum de nós quer desviar. O autor da carta aos Hebreus vai mencionar pontos importantes aqui. Vai falar pontos importantes. Primeiro, aqueles que foram iluminados. Primeiro passo da nossa experiência com o Senhor, da nossa experiência cristã, olhos abertos, iluminados. Você não entendia nada de Bíblia. No dia que você aceitou Jesus, você começou a não entender tudo, mas os seus olhos se abriram para a verdade. Não foi assim? Ninguém precisou falar comigo que não podia fumar, que tinha que parar de beber, que tinha que parar de jogar truco, que tinha que parar com as amizades prejudiciais. Ninguém falou isso comigo. Pastor não me sentou na cadeira e falou assim, agora você tem que largar, viu? Falou isso comigo não. Porque os meus olhos foram abertos. Ninguém precisou falar comigo de idolatria. Falou só, pode orar Maria mais não, viu? Agora é só... Ninguém precisou falar isso comigo não. Os meus olhos foram, assim como os seus, abertos. Você viu? Se você era um idólatra, no momento que você teve contato com o texto bíblico, com a pregação, com a exposição do evangelho, seus olhos se abriram e você pensou assim, meu Deus, fiz errado a vida inteira. Iluminados, olhos abertos, é o efeito da palavra de Deus no coração do homem. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Os nossos olhos foram abertos e o nosso coração foi iluminado. Primeira parte da experiência com Deus. Olhos abertos, iluminados. A igreja hoje, a igreja do século 21, a igreja de 2025, ela é uma igreja que sofre com a iluminação. Ela sofre de iluminação. E não é porque algumas igrejas apagam a luz durante a palavra ou a parede é preta. Antes fosse, estava fácil resolver, era só acender a luz, né? Não é por isso. A cada tempo a Bíblia tem sido tirada da igreja, do coração do crente, a prática bíblica tem sido abandonada, e a igreja não consegue mais ter os olhos iluminados em relação ao pecado. Por isso que muitos se desviam,
Porque não conseguem perceber mais o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia está saindo do púlpito das nossas igrejas. Eu disse isso aqui já há pouco tempo, é uma ideia que eu defendo. Daqui a pouco igreja, tomara que não a nossa, igreja vai fazer culto sem Bíblia. Vai precisar da Bíblia mais, ela vai estar ultrapassada. Só que isso vai tirar de nós a experiência da iluminação. Como se manter de pé em meio ao calvário da nossa caminhada cristã, sendo iluminados? Você precisa que os seus olhos sejam descobertos, para que você veja o mundo espiritual, o pecado, aquilo que vai contra o Deus que você serve, a grandeza da glória de Deus descrita na sua palavra, e isso vem mediante aqueles que foram iluminados. Provaram o dom celestial, o presente celestial. Qual é o dom celestial? Qual é o presente celestial? Cristo. Não, pastor, é o Espírito. Não, o Espírito é o próximo, segura aí. O dom, o presente de Deus, que veio dos céus para o homem, o presente celestial, que veio do céu para o homem, porque dom é presente, celestial é céu, veio do céu como presente ao homem. O homem não pediu, Deus deu de presente. Amou o mundo de tal maneira que entregou, deu dom do céu, Jesus. A experiência com Cristo, o receber Cristo, o estar em Cristo, nos mantém de pé no calvário da nossa caminhada cristã. Muitos se desviam, às vezes, por não ter Jesus, por ter um homem, por seguir o homem. Aí cai no buraco. A experiência que vai nos manter de pé é Cristo, a esperança da glória, Jesus. Nós não passamos a fazer parte de um grupo religioso, apenas de uma instituição. Nós não passamos a fazer parte de um endereço físico, de um clube social. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos. Para manter de pé, tem que receber o dom celestial, o presente que vem do céu, que é Jesus. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, e não igreja. Igreja é falha, igreja erra, pastor cai, não deveria. Líderes religiosos erram. Francisco faleceu semana passada, mas o Bento XVI saiu com graves acusações de assédio sexual infantil. Ele escondia, ele renunciou ao papado, porque ele escondia os escândalos de assédio sexual e pedofilia dentro da igreja. Grandes líderes erram. Homem erra. Não é homem que muda a sua vida. Hoje nós vemos um evangelismo desenfreado por marketing relacionado a nome de igreja. Por isso que não muda mais as vidas das pessoas. Porque a experiência cristã tem diminuído. Porque nós não estamos oferecendo Jesus. Nós oferecemos uma marca, uma logomarca, um marketing, uma empresa que vende, que trata bem, que recebe bem, que acolhe bem. Mas a grande pergunta é: e o Jesus que muda os corações? E o Jesus dessa experiência mencionada aos Hebreus capítulo 6, versículo 4? O dom celestial, é dele que nós precisamos. Eu acho que a Atos pode fazer muito pouco por você, mas Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Essa é a experiência que você precisa. Essa é a experiência que você precisa. Se os nossos olhos forem abertos, e Jesus tivermos a experiência com Cristo,
de verdade, com o Senhor, andarmos com o Pai, andarmos com Ele constantemente, permaneceremos de pé na via dolorosa do nosso Calvário, que é a nossa caminhada cristã. Você precisa de Jesus. O amor tem que ser por Jesus. A gente vê gente aí passando pano para pastor, arrastando bagaça, né, para pastor, aclamando homens, batendo palma para homem, recebendo homens, achando que homens é que mudam a vida. Direto eu vejo testemunhos: nossa, depois que conheci o pastor fulano de tal, minha vida mudou. Nós não precisamos disso não, irmãos. Nós precisamos de Cristo. Ele é a esperança da glória. É dele. A igreja precisa experimentar o dom celestial, o presente que veio do céu. Vamos para frente aqui, senão o tempo não dá. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Receberam do Espírito Santo. O que eu preciso para nunca desviar? Porque vai ser impossível desviar se eu tiver passado por isso aqui. Se eu passei por isso aqui, o texto diz que é impossível desviar. O que eu preciso para não desviar? Do Espírito Santo de Deus. Durante essa semana aí, nós tivemos uma ascensão na internet, né? Daquele jovem missionário, Miguel, o cara que fala inglês lá, né? TTT, tatatá, QQQ, KKK, né? E aí, houve aí uma grande crítica, um grande comentário a respeito do assunto. Sabe o que mais machuca o meu coração a respeito do assunto? O que mais machuca o meu coração a respeito do assunto é porque quando nós agora falamos de língua estranha, quando nós agora falamos de profecia, quando nós agora falamos de mover espiritual, nós vamos lembrar da chacota do Miguel. O mundo agora pega o jovem Miguel e lança todo o cristianismo evangélico, seja ele pentecostal ou não, dentro daquilo ali. E isso para mim é o que mais dói o coração. O menino, acredito eu, ser falta da instituição. Se eu tenho falado de instituição esses dias, faltou instituição, né? Porque na minha época o menino daquele não era nem batizado, quanto mais no altar pregando. Há 20 anos atrás, raríssimas crianças tinham oportunidade na igreja. E quando tinha, era de Deus mesmo, porque Deus tinha que mover uma instituição inteira para uma criança de 9 anos cantar, pregar, falar alguma coisa. Falta de instituição, né? Qualquer um chega, dá o microfone, fez uma gracinha, conseguiu uns likes, aumentou o seguidor, acontece o que aconteceu com o Miguel. Deus guarde a vida do jovem, né? Que tem uma experiência aí, se é que já não tem, né? Mas assim, com Deus, de guardá-lo, abençoá-lo. Eu preocupo psicologicamente com um jovem desse na igreja. Agora, que concepção a igreja vai criar? Né, vai ser criada dentro da cabeça desse menino para frente, né? Se você vê o J.A. cantando no programa do Raul Gil e pesquisar uma foto do J.A. hoje, eu tenho medo de que aconteça com o Miguel o que aconteceu com o J.A. Né? Depois você pesquisa lá, J.A. no programa Raul Gil, cantando uma bênção. Aí pesquisa J.A. hoje, uma mulher, um travesti. Então eu tenho medo, né? Que Deus guarde a vida do Miguel. Mas o que mais machuca o meu coração é a chacota. A igreja banalizou o Espírito Santo. A igreja banalizou os dons espirituais. Capaz que agora, se alguém dentro da igreja orar em língua ao nosso lado, nós vamos pensar que é o Miguel. Quem ora em língua vai ficar até ressentido. Porque eu estou falando que, vai achar que é o Miguel. Não vou falar. Né? Isso para mim é o que mais machuca o meu coração. Porque a igreja do século 21, a igreja do ano 2025, banalizou a manifestação espiritual. Isso nos faz sentar na cadeira de espectadores e não experimentar, não provar do Espírito que fora derramado sobre toda a carne, profetizado por Joel, cumprido em Atos 2, aonde jovens têm visões,
velhos revelações, crianças sonham. O Espírito que é liberado sobre a vida da igreja, o dínamos de Deus que eu preguei aqui domingo, no culto de evangelismo e missões, e recebereis poder. A palavra grega para poder em Atos 1:8 é dínamos, a explosão do Espírito Santo sobre a vida da igreja. O que impulsionou a igreja até o ano de 2025, o combustível, foi o Espírito Santo. E hoje nós estamos banalizando por situações igual a do jovem Miguel, banalizando porque toda profecia que existe por aí é boa. Vai nas igrejas de revelações, faça uma visita, vai cair um Pix, Márcia, na sua conta amanhã, Pix, vai cair, Silvio, para você, a porta vai abrir, o carro vai chegar, Deus está te mostrando, Marcos, o carro vai chegar, é só isso que tem aí fora. Eu quero saber das pregações, das revelações que falam assim, com todo respeito, vou pegar o Tiago Natan, para não achar que vai que é uma profecia mesmo, né? Virar e falar assim, Tiago, Deus está mandando você largar a bebida alcoólica, você está bebendo lá sozinho, lá você está fazendo coisa errada. Cadê essas revelações? Cadê? Cadê as revelações do profeta que manda largar o pecado, mudar de vida, consertar o erro? Não é não, mas é só porta aberta, por isso que está banal. Banalizamos o Espírito Santo, porque queremos só o lado bom da coisa. Banalizamos por não buscar, por não dobrar os nossos joelhos e clamar e chamar por Ele e falar, Espírito Santo, vem. Aquele que não se desvia é aquele que se tornou participante do Espírito Santo. Versículo 5. Experimentaram a boa palavra de Deus. O que eu vou falar aqui atrai uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros. Mas não é só meu não, porque não é só eu que falo, né? Você que lê também tem culpa na situação. Presta atenção. Crente que recebe boa palavra não desvia. Desvia. Se a palavra aqui for boa, no púlpito aqui for bom, não vai desviar. Se você se alimentar da palavra lá na sua casa, não vai desviar. Existem provas bíblicas para isso em outros contextos. Ao da criança lá de Provérbios, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A palavra é boa, não vai desviar. Não vai desviar. Quando acontece de alguém da igreja desviar, meu coração dói, porque eu me cobro. Eu penso assim, será que eu não preguei direito? Será que eu não ensinei direito? Não é porque a pessoa vai fazer isso para mim, não. Eu falo, eu com Deus, eu não cobro da pessoa, eu cobro de mim. Será que a gente não está discipulando? Será que o evangelho apresentado não está sendo apresentado da melhor maneira? Você pode olhar por aí que a maioria dos crentes, há exceções, né? E eu conheço grandíssimas exceções. Há exceções, mas a maioria do pessoal que se desvia era pessoal de um evangelho raso, de uma palavra. Irmãos, Deus me livre disso, de passar por uma experiência dessa. Quando a gente fala assim, os mais espirituais até diriam, nem fala porque o capeta está ouvindo, né? Mas eu não me vejo numa condição de fora dos caminhos do Senhor. Porque na hora que eu lembro assim, do pouquinho de conhecimento que eu tenho a respeito da Bíblia, não dá para largar não. Nem se eu quiser, eu dou conta. Nem se eu falar assim, vou cair, beber e levantar. Não dou conta, irmãos. Não dá. Entende? Não dá. Se eu tiver a boa palavra, eu não vou desviar, eu não vou afastar, eu não vou distanciar. A onda vai ser grande. Tem hora que a tempestade vem, que eu vou falar para você. Não pense você que eu não enfrento a tempestade, não. Que é tempestade e tempestade grande. Grande. Recentemente, no meu local de trabalho, no momento que eu estava achando assim, a última bolacha do pacote, redução salarial, você achando que o negócio ia melhorar, piora.
Você já passou por isso? Talvez assim, eu sou novo ainda em vista dos irmãos que eu estou olhando aqui, né? Talvez os irmãos já passaram por isso já. Você tem que refazer as contas. Espera aí, agora eu não posso gastar com aquilo, porque vai dar menos agora. Né? Espera aí, que agora, espera aí, acho que dá para cortar esse telefone, esse plano de telefone aqui de 60, dá para passar para 40. A internet era 600 mega, vamos passar ela para 200 mega e pagar só 79 em vez de 100. Irmãos, a tempestade vem. Vem enfermidade, vem doença. Não é só para você não, para todos nós. Como ficar de pé? Como permanecer de pé diante da adversidade, diante da dificuldade? Tem que estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Sabe por que homens morreram queimados em postes públicos em Roma no primeiro século? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Jesus aguentou a cruz? Porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui domingo que eu gosto de historinha de igreja, né? Tem a historinha da igreja da Coreia do Norte, é interessante. Esqueci o nome do missionário, estava conversando com o Silvio ali fora, que o tempo vai passando e algumas coisas a gente vai esquecendo mesmo, né? Eu sabia até o nome do missionário lá da Coreia do Norte. Foi para a Coreia do Norte para evangelizar a Coreia do Norte, e o negócio lá, perseguição, e não deixava evangelizar, igual a do Sul, né? Era do Norte, e o evangelho não entrava, e a coisa não acontecia, e o missionário lá, pegaram o missionário, prenderam o missionário, já tinha televisão, e aí falaram para ele assim: ou você para de pregar Jesus, ou nós vamos matar você e sua família, ao vivo, em rede nacional, para toda a Coreia assistir. E ele não parou de pregar, prenderam a família, abriram uma cova, colocaram a televisão nacional, que esses países ditadores, a televisão é institucional, né? Pegaram, filmaram lá em rede ao vivo, colocaram a família do missionário, ele, a esposa e 2 filhos, dentro do buraco, e mandou encher de terra. E os funcionários enchendo de terra. Quando começou a encher de terra, a família começou a cantar glória, glória, aleluia, na língua deles lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E jogando terra em cima da família. Diz que a última voz foi a do filho, o homem mais velho. E ele continuou cantando glória, glória, aleluia, enquanto conseguiu, enquanto eles cobriam toda a família de terra, mataram a família, filmando em rede nacional. O que aconteceu depois disso? O país inteiro converteu. Sabe como que uma família morre sendo soterrada por causa do Evangelho? Cheio do Espírito Santo. Sabe como que Paulo coloca a cabeça para ser decapitado no madeiro? Cheio do Espírito Santo. Sabe como é que Estevão estava na hora que ele está sendo apedrejado fora da cidade? Deus abre os céus para ele em Atos 7, cheio do Espírito Santo. Tiago, pelo nome eu gosto, né? Então eu sei muitas coisas sobre Tiago. Tiago, discípulo. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago morreu com uma flechada nas costas, de joelho, enquanto orava. Disse que ia dar nele a flechada, colocou ele na distância lá para o cara dar a flecha e falou assim: eu posso ficar de costa? O soldado romano deixou, ele se ajoelhou, levantou as mãos e orou. E o soldado atingiu o coração pelas costas enquanto ele orava. Sabe como que alguém faz isso? Cheio do Espírito Santo. São questões extremas, né? Mas acho que nos ensina assim: sabe como que você lidar com seus problemas psicossomáticos? Seja cheio do Espírito Santo. Sabe como que você lidar com menopausa? Sabe como que você lidar com depressão? Além de procurar os remédios que você precisa procurar, sendo cheio do Espírito Santo. Sabe como que você vai lidar com aquele parente seu, que você tem que suportar porque faz parte do pacote, né? Você casou, vem no pacote. É o brinde do casamento, né? São os brindes do casamento. Cheio do Espírito Santo. Sabe como é que você vai suportar a empresa, o gerente chato, o cara que está te perseguindo, o colega de trabalho que quer te derrubar? Sendo cheio do Espírito Santo. É assim que nós não desviamos.
Para a gente poder encerrar, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era do porvir. Irmãos, eu tenho uma leve sensação de que a igreja hoje nem sabe o que é isso aqui. Misericórdia. Tomara que eu esteja errado, equivocado, relacionado à minha pessoa e à sua pessoa. Tomara que eu esteja errado. Mas a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, eu vou tentar te explicar. Deveria ser natural na nossa caminhada experiências de céu. Tomara que eu esteja errado. Hoje a igreja, eu acredito que a igreja não sabe mais o que é ter essa experiência de céu, da era do porvir. Eu não sei se você já participou de situações assim. Eu me lembro assim, de algumas situações, entre tantas, algumas que me marcaram. Eu lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, dia 11 de agosto de 2001. Eu fui batizado no Espírito Santo. Naquele dia, orando no monte, eu tive uma sensação de céu. Eu senti anjos. Eu ouvi, não, eu senti a presença de Deus, de anjos ali naquele lugar. Eu tinha medo de abrir o olho e ver um anjo do meu lado. Eu sabia que o anjo estava lá. Eu não vou abrir o olho de jeito nenhum, vai que tem um olho, vai estragar o momento. Essa sensação assim de céu. Teve uma outra vez na Igreja Batista Nacional do Alto Veracruz, lá em Belo Horizonte, num culto de jovens. O líder tinha por nome Wagner, né? Não sei se ele é vivo. E esse rapaz trouxe uma palavra sobre o Espírito Santo naquele culto de jovens. E depois o pessoal pegou o violão e tinha uma música que estava em ascensão na época, né? Derrama a tua Shekinah sobre nós. E eu vi uns 200 jovens dentro daquela igreja cair no chão, não conseguir se levantar. Eu lembro de estar pregado assim no chão, chorando sem saber o motivo. E a sensação assim de céu, aquela sensação assim de Jesus estar ali perto de você te abraçando. Eu senti isso. Essas experiências se marcou demais, pelo menos essas duas. Nunca vivi algo tão intenso quanto nesses dias. A sensação da era do porvir. Eu citei experiências coletivas, mas até acho que as melhores são as individuais, a sozinho. Aquela sensação assim de você tirar o seu devocional em casa e sentir que Deus está ali dentro do quarto com você, na palavra, na oração, e você começa a chorar, e você não sabe explicar, mas é céu, é céu. Isso foi tema de canção do cantor cristão. Só isso será o céu para mim. A sensação de céu, de gozo, de paz, de alegria. Eu temo a igreja de 2025 não saber que sensação é essa. A sensação de se derramar na presença do Senhor durante um momento de louvor. Como que nós somos espectadores? Como que nós chegamos e queremos assistir uma coisa sem ter a sensação de céu dentro da igreja? De saber que Ele está aqui, eu posso sentir Ele aqui, eu posso ter a presença dEle aqui. Essa sensação de era do porvir, experimentar Deus, não ser um espectador, não ser um crítico da fé, não ser um analista, mas poder tirar Deus dos envelopes, entender que Deus saiu de por trás das cortinas e veio ao meu encontro, e saber que o Evangelho não é só resposta teológica, saber que o Evangelho não são só explicações, saber que nós não devemos ficar pensando apenas no técnico, mas sentir, beber, provar, experimentar. Eu diria para você que talvez você não vai encontrar todas as respostas, mas diria para você, não deixe de beber da água da vida, não deixe de experimentar da graça. Esse é o Evangelho que nós precisamos. Nós precisamos sentir. Não é para ser técnico, não é para ser explicativo, não é para ser teórico, não é para ser cronometrado, regrado. A religião faz isso, a instituição às vezes erra fazendo isso. Erramos demais.
Nosso culto tem que ser tal hora, até tal hora. Fulano de tal que está presente tem que falar. O senhor presidente tem que ser mencionado. Tal louvor tem que ser cantado. As coisas precisam acontecer. Nós já engessamos Deus demais. Precisamos voltar a ser a igreja que bebe da água, da graça do Senhor. Precisamos voltar a ser a igreja que experimenta Deus. Estamos fracos porque não experimentamos Deus. Nos afastamos porque não experimentamos Deus. Estamos no pecado porque não experimentamos Deus. Porque se experimentarmos Deus, o texto diz, é impossível sair da presença dEle. Pode ficar chateado, pode não concordar comigo. A sua frieza é falta de experiência, é falta de beber da água, é falta de sentir. Se você sentir Deus de verdade, não importa o que o irmão fez, falou, quem é, o que disse, você quer Deus, você quer o Senhor. Nós precisamos voltar à filosofia dos anos 2000. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Queira o Senhor, deseje Deus, tenha anseio por Deus, queira experimentar Deus. Sensação de céu, sensação da era do porvir. Chega, irmãos, de igreja técnica, chega de igreja espectadora, chega de igreja analítica. Ou nós bebemos da água da vida, ou nós experimentamos Deus, ou não conseguiremos permanecer de pé. Tem que beber da água, tem que experimentar da era do porvir. Isso aqui é maravilhoso demais. Eu queria sentar com provavelmente Apolo, que é o autor da carta aos Hebreus, e ouvir dele. O que é, Apolo, a experiência do porvir para você? O que é? Quando a gente experimenta a experiência do porvir, vou te falar um segredo aqui, você não tem medo nem da morte mais, porque a experiência do porvir prova para você que tem algo lá. Você já viu um crente que não tem dúvida do céu perto da morte? Eu já vi vários. Oh, tranquilo, esquenta não. Oh, coração está em paz. Estou indo para Ele. Eu lembro da última visita para Dolores. Pastor, estou indo, está na hora, pastor. Eu sei que eu vou, não vai demorar não, mas eu estou pronta. Ela falou comigo, de jeito, eu estou pronta, pastor. Você já viu um crente com certeza da salvação perto da morte, irmãos? Sabe o que é isso? É a experiência do porvir. Você não tem dúvida com o céu mais. Será que céu existe? Será que céu não existe? Você sente antes. Não é tudo, não é pleno, mas é um pouquinho, dá para sentir. Deus tem para cada um de nós a experiência do porvir. Queira essa experiência, você vai ficar de pé. Ah, nada vai te abalar. Nós vamos caminhar rumo ao céu. Experiência, irmãos. Experimentar. Eu gosto desse texto aqui para isso, porque pega tudo, né? Espírito Santo, palavra,